Nosso corpo, ele foi preparado para combater esse estresse oxidativo. O nosso próprio fato de nós respirarmos, nós provocamos, nós estimulamos a produção de radicais livres. E o nosso corpo sabe disso, e ele sabendo disso, ele por si só produz antioxidantes, antiglicantes naturais para poder combater essa questão. O próprio fato de nós respirarmos, nós produzimos radicais livres provenientes do oxigênio. E a gente respira. Nosso ar principal é o oxigênio. Sem oxigênio, nós morremos. Portanto, em torno de 3 a 5%, tem uma oscilação em relação a essas porcentagens na literatura, mas engloba aí 3, 2, 3, 5% do oxigênio que a gente respira, ele vai originar radicais livres. E quando a gente possui uma alimentação rica em nutrientes, rica em enzimas que nós conversamos ontem, rica em minerais, vitaminas, em oligoelementos, o nosso corpo ele possui matéria-prima para poder automaticamente produzir os antioxidantes. Então a gente tem equilíbrio. Nós estamos constantemente vivendo, submetendo a esse tipo de estresse, a formação de radicais livres, mas o corpo estando em equilíbrio, ele dá conta de produzir antioxidantes para neutralizar esses radicais livres, que a grande maioria deles são provenientes aí do oxigênio. Mas, como nós estamos tendo uma alimentação pobre em nutrientes, nós estamos diminuindo a capacidade do nosso corpo em produzir esses antioxidantes de forma natural. E aí nós vamos aumentando esses estresse oxidativo, esses radicais livres provenientes aí do estresse oxidativo. Que é o prejuízo desse estresse oxidativo? Esses radicais livres, eles têm a capacidade de mudar a forma, a função, a atividade celular. Então, uma célula que trabalharia de uma maneira livre dos radicais livres, quando ela é acometida pelo radical livre, ela perde a sua capacidade de trabalho, ela muda a sua forma de trabalhar, ela muda o seu DNA, ela muda aí a sua bioquímica. Quando esse paciente vai se submetendo constantemente a essa formação exacerbada de radicais livres e essas alterações celulares, alterações nas funções e reações químicas dessas células, esses pacientes começam a evoluir para patologias. Portanto, o corpo, muito sabiamente, com aquela tentativa de nos alertar que algo não está bem, antes que esse paciente desenvolva uma patologia, ele apresenta as disfunções estéticas, que são sinalizadoras, que estão gritando ali para você, olhe para mim, eu não tinha essa disfunção estética, e agora eu tenho. O que está acontecendo? Por que isso está produzindo cada vez mais? Então, as disfunções estéticas são uma forma de sinalizar, de te avisar, de te mostrar que algo está começando a bagunçar. Quando a gente tem esse estresse oxidativo muito acentuado, nessa formação de radicais livres muito acentuado, o paciente ele entra em um envelhecimento exacerbado, um envelhecimento precoce. E a gente se preocupa muito com a pele, porque a pele é a nossa matéria-prima de trabalho, para nós que somos profissionais da estética. Portanto, a pele não é a única coisa que envelhece. Todas as funções celulares, todos os órgãos, todos os tecidos daquele paciente entram junto em estresse oxidativo. Então, esse paciente, ele entra em envelhecimento, num adoecimento mais acelerado. Então, quando a gente fica pensando na ruga do paciente, na flacidez do paciente, por causa daquele estresse oxidativo, eu vou conseguir melhorar isso somente quando eu conseguir devolver a homeostase do paciente. Ou seja, quando eu arrumar a casa por dentro desse paciente. Lembra que ontem nós conversamos sobre quanto o corpo ele está sendo acometido quando está faltando um nutriente, quando está faltando algo que ele não esteja conseguindo realizar aquela reação química de forma satisfatória, ele começa a priorizar as funções dele. E dentro dessa
dessa priorização não está pele, cabelo e unha. Ninguém morre de pele, cabelo e unha. Então, o corpo, ele deixa isso de lado e ele passa a cuidar de outras coisas que ele julga mais importante. Coisas vitais, órgãos e tecidos que podem nos levar à morte. Então, esse paciente, ele entra numa pele mais envelhecida, numa pele mais flácida. E para a gente conseguir fazer com que aquela pele responda aos nossos estímulos de colágeno, primeiro nós temos que mostrar para o corpo o seguinte: olha, amigo, eu já solucionei esse problema daqui de dentro. Então agora você pode me dar uma forcinha lá no meu estímulo de colágeno na pele? Aí ele vai falar assim: olha, posso, agora eu sou desocupado. Aí ele vai lá e te ajuda e você vai responder bem aí no seu procedimento estético. Se você ignorar esses sinais, você pode ter os melhores aparelhos do mercado, que o seu paciente não vai responder bem, porque o corpo dele não está priorizando aquele resultado, não está priorizando aquela pele, cabelo, aquela unha, porque ele tem coisas mais importantes aí para ele fazer. Como que a gente pode pensar, então? Entrar com antioxidantes para os nossos pacientes é uma alternativa. A partir do momento que eu consigo descobrir onde que está sendo esse sítio, essa origem desse estresse oxidativo, eu consigo ser muito assertiva em qual suplementação que eu vou fazer uso para que ela vá exatamente onde eu preciso para solucionar aquele estresse. Portanto, a literatura fala a seguinte questão: que que ao invés de você pensar em entrar com um antioxidante para o seu paciente, devolva ao corpo a matéria-prima necessária para que o próprio corpo seja capaz de produzir por si só os antioxidantes de forma endógena para que ele se reequilibre e entre em homeostase de uma forma melhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é que seja errado você entrar com antioxidantes para o seu paciente, muito pelo contrário, é excelente. Portanto, melhor ainda, melhor o efeito, melhor a durabilidade, melhor a resposta, é se você nutrir esse corpo para que ele por si só consiga produzir de forma natural os antioxidantes. Então, ao invés de você pensar, por exemplo, em você dar para o seu paciente uma glutationa, que é aí um antioxidante natural produzido pelo nosso corpo, se você garantir que esse paciente tenha complexo B, zinco, magnésio, isso faz com que o próprio corpo produza a glutationa, que vai ser muito mais eficaz do que se você suplementar diretamente a glutationa. Então é importante que a gente entenda todos esses ciclos para que a gente possa ser assertivo na suplementação. Porque aí você evita perda de tempo e desagrado. Tipo assim, você está vendo que seu paciente está no estresse oxidativo, você está suplementando antioxidantes para esse paciente, mas de repente a tua resposta perante a sua suplementação não está sendo tão eficaz. Por quê? Porque está faltando nutrientes para garantir todo aquele ciclo. Então, não basta ir direto do produto final se você não tem os meios do caminho, entende? Então, nós temos que pensar nisso também para suplementar o seu paciente. Um paciente que tem aí esse estresse oxidativo, ele é um paciente que tem uma resposta a apresentar todos os tipos de disfunção estética. Não somente rugas, envelhecimento precoce, a flacidez, mas também as manchas, a queda de cabelo. Esse paciente começa a ter uma dificuldade de memória, uma dificuldade cognitiva. Por quê? Porque o estresse oxidativo, ele tem tropismo por células do cérebro, por células de gordura. Então, ele acaba lesionando isso. E esse paciente começa a ficar mais triste, mais depressivo. Parece que nada que faz, a vida não acontece, não vai, não anda, não tem energia criativa. Pode ser por causa desse estresse oxidativo também. Ajudar.